Meu nome é Lucas Commerce, não é tão difícil de falar, como eu disse para os irmãos. Recebi o convite do Marcos, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Muito bom poder servir os irmãos com a ministração da palavra. Eu tenho 40 anos, eu cheguei nos 40 anos, eu estou um pouco em crise. Sou casado com a Rafaela, sou o pai do Davi Samuel e do João Pedro, e sou pastor e plantador da comunidade Corandeu, em Canoas, que já tem seus 13 anos, e ao longo desse tempo tenho pastoreado a igreja ali e servido ao Senhor. Amém? Minha ideia hoje é compartilhar com vocês o texto de Lucas 11, então se você tiver uma Bíblia, seja ela física ou no celular, você pode abrir aí em Lucas 11. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Eu trouxe a Bíblia aqui para garantir que você sabe que eu sou cristão, mas eu prometo para vocês que o texto está aqui no tablet, tá? Todos abriram ou ligaram suas Bíblias? Amém? O título dessa pregação ela se chama O Resgate do Diálogo Perdido. Eu gosto de trazer sempre títulos às mensagens, e nós vamos ver isso a partir de Lucas 11, a partir do verso 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada e os meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar e lhe dar o que você pede. Eu lhe digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, porque por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Até aqui a palavra do Senhor. Nós precisamos ter em mente que o ser humano ele foi criado para a comunicação, para o diálogo. Isso está inerente a nós. Os outros animais, eles se comunicam? Sim. Mas é diferente dessa comunicação que é entendível, que tem esse diálogo, essa resposta. Mas a pergunta que eu faço para vocês nessa noite é: vocês percebem que a maioria dos problemas que nós temos nos nossos relacionamentos, seja na família, no casamento, no namoro, na amizade,
nos relacionamentos de trabalho, você percebe que, na maioria das vezes, é o problema de comunicação e o problema de diálogo, os ruídos de comunicação. Alguém tem esse problema? Eu tenho constantemente, em todas essas áreas. Só que, se a gente olhar para a Escritura, a gente pode perceber que isso já está lá, sendo informado para nós, na Bíblia. Quando a gente olha lá para Gênesis, quando a gente olha para o Éden, quando o pecado, ele entra na humanidade, ele entra na criação de Deus, ele não entra só no sentido de trazer morte, mas ele também traz problema de comunicação. Em vez de conversa, a gente tem silêncio. Em vez de presença, nós temos fuga. A linha de comunicação é cortada. Pergunto novamente para vocês. Alguém aqui silencia na hora quando tem os BOs? Quando o BO acontece em casa, no trabalho, onde for, a tendência nossa é silenciar. Nem sempre é resolver. E na hora da resolução de problemas, a gente foge, em vez de enfrentar e resolver. O ponto é que Deus estabeleceu a comunicação e o diálogo como uma ferramenta importante para ser usada pelo seu povo. A começar pela pregação do Evangelho. Ela é a comunicação de Deus ao mundo por meio do seu povo. Não tem como você ser salvo se você não ouvir o Evangelho. E o Evangelho vai sair da boca de outro ser humano. Talvez em casos críticos o Senhor use seres angelicais para pregar o Evangelho para alguém. No caso, Abraão ouviu o Evangelho da própria boca de Deus. É um privilegiado. Aqueles que andaram com Jesus também ouviram a pregação da boca de Deus, o Deus encarnado. Mas, tirando esses poucos, todos nós ouvimos o Evangelho pela boca de outra pessoa. E isso fala sobre comunicação, isso fala sobre diálogo. Assim como a oração é o instrumento de Deus para reestabelecer o diálogo que foi perdido no Éden. E aqui nós estamos falando da comunicação e do diálogo com Deus. Mas como vemos em toda a Bíblia, esse diálogo nunca poderia ser restabelecido se não houvesse um sacrifício para refazer o caminho de volta à comunhão. E isso, tanto a comunhão com Deus quanto com o próximo. E nós vemos isso lá em Hebreus 10, no verso 19, que diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Minha ideia então é falar sobre voltar a essa comunicação que foi perdida, voltar a esse diálogo que foi perdido, mas eu não posso ir para o texto sem te lembrar que nada disso funcionaria se Cristo não tivesse morrido na cruz. Então, essa é a primeira premissa. Você precisa saber, se não houvesse Cristo morrendo na cruz, não existiria uma comunicação restabelecida com Deus nem com o nosso próximo. Não tem como se comunicar de forma saudável se não for a partir do Evangelho, seja com Deus, seja com qualquer pessoa. Ok? Amém? Ok? Está todo mundo aí? Muito bom. Vou aproveitar a pausa para beber água. Então vamos para o texto de Lucas 11. Partindo do princípio que um novo e vivo caminho foi aberto, que Cristo derramou seu sangue e partiu o seu corpo para que tivéssemos acesso a Deus.
Nós temos do verso 1 ao verso 4 o que nós poderíamos dizer de padrão do diálogo restaurado. E o que nós temos ali? Vamos ler rapidamente. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Aqui eu quero fazer uma pausa rápida. É muito interessante que os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus. E eles poderiam ter pedido muitas coisas. Eles poderiam ter solicitado muitos ensinos. E eles ouviram muitos ensinos de Jesus. Mas tem um momento que eles perguntam uma coisa: ensina-nos a orar. Você faz ideia de para quem nós podemos pedir que nos ensine algo? É alguém que tem experiência naquela área. Alguém que sabe fazer. Você nunca vai no seu trabalho pedir ajuda para o novato. Você nunca vai pedir para o estagiário: ei, me ensina a fazer aí uma planilha. Talvez ele até saiba. Mas, sei lá, uma outra rotina do trabalho que é mais complexa. Você nunca vai pedir para o jovem aprendiz. Você vai pedir para o chefe, para o gerente. Quando os discípulos pedem, ensina-nos a orar, primeiro, é porque Jesus era expert em oração. E porque provavelmente eles viam Jesus orando muito. Seguindo o verso 2, ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Esse verso de Lucas, esse trecho de Lucas, ele é bem resumido, né? O trecho de Mateus ele é mais completo. E pão cotidiano é muito estranho, né? Dá-nos o pão de cada dia, soa mais bonitinho. Pai nosso, é melhor. Mas ok, o contexto é o mesmo, a ideia é a mesma. Mas é interessante que Jesus, ele inicia o verso 2 dizendo algo precioso. Ele diz: quando vocês orarem. O que ele está pressupondo é que você vai orar. Ele não está cogitando que talvez você vai orar. Ele diz: você vai orar. Porque quando você orar, você vai fazer assim. E aqui a gente pode pegar 4 pontos importantíssimos nesse padrão do diálogo restaurado. O primeiro ponto é: Jesus então ele estabelece esses alicerces e que eles foram perdidos. E ele então define que essa estrutura ela não se trata de uma reza, de algo preparado simplesmente para repetições, mas se trata de um relacionamento, de um diálogo, de uma comunicação. Então o primeiro ponto é a identidade de filho. Primeira coisa que Jesus estabelece nessa oração, padrão, que restabelece o diálogo, é a identidade de filho. Porque ele começa a oração dizendo, aquela oração que ele diz, vocês vão orar assim. É assim que vocês vão orar. Ele começa dizendo, Pai. Ele já está pressupondo que quem vai orar é filho. Existe uma identidade sendo estabelecida. A oração começa com o resgate da paternidade de Deus. O segundo ponto é a submissão ao propósito. No verso 2 ele diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Essas são as primeiras petições. Perceba que não há espaço aqui inicial para: Senhor, me dá um carro novo. Senhor, me dá uma casa nova. Me dá um emprego novo. Me dá um namorado novo. Epa, pera, calma, desculpa. Está entendendo? Não é sobre muito pedir para mim, mas começa com Pai. Ei, eu sou filho. Segundo, eu quero entender a sua vontade. Então, santifica o teu nome nesse lugar. Santifica o teu nome na minha vida. Santifica o teu nome por onde eu andar.
e venha o teu reino. É um desejo, é um anseio. O diálogo serve para alinhar o nosso coração ao plano de Deus e não o contrário. Não é sobre eu pedir, Deus abençoa o que eu estou fazendo, mas é sobre Deus, eu quero colocar a sua vontade em primeiro lugar. O terceiro ponto desse restabelecimento do diálogo, a confiança na provisão. O pão nosso de cada dia. A dependência diária que vence a ansiedade. Existe uma gratidão aqui. Existe aqui essa dependência de saber que Deus é o provedor. Por mais que eu trabalhe, que eu estude, que eu tenha ascensão profissional, que eu conquiste tudo, é Deus que me dá a vida. E só por causa dessa vida eu posso viver todas essas coisas. Então, no final, Ele é o provedor. E o quarto ponto é a disposição do coração. Aqui em Lucas não fica tão enfatizado esse ponto, mas lá em Mateus é muito enfatizado. Ele diz: perdoa-nos, pois também nós perdoamos. Existe uma disposição daquele que é filho, daquele que busca a vontade do Pai, daquele que reconhece a provisão de Deus, de que ele vai andar no mesmo caminho de Deus, que é um caminho de misericórdia. Lá em Mateus ele diz: se você não perdoar, você não pode ser perdoado. E isso é chocante. Porque, em resumo, ele está dizendo: não tem como Deus pagar sua dívida e você continuar cobrando os seus devedores. A oração exige um coração livre de amargura, espelhando a misericórdia recebida. Tendo em mente isso, nós olhamos para essa base daquilo que Jesus ensina e tendo em vista que Ele é o Deus encarnado e Ele é o Deus que ora para Deus, okay, nós deveríamos considerar bastante o Pai Nosso. Comunica muitas coisas a nós. Mas logo na sequência, Jesus nem termina, Ele começa a contar uma parábola. E para nós essa parábola e aquilo que vai discorrer a partir do verso 5 até o verso 13 é de extrema importância. E aqui nós entramos na aplicação. Nós começamos a olhar para aquele fundamento da oração que Jesus ensina e como uma lente nós vamos olhar para essa parábola. Jesus agora mostra que se o fundamento for real, a nossa prática de oração muda completamente. E dentro dessa aplicação, o primeiro ponto é a ousadia que nasce da paternidade. Nós vamos ver o verso 5 a 8, diz assim: então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e os meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Então, diferente do amigo, nesse caso, Deus não é dessa forma. Nós vemos um contraste nessa parábola. Nós vemos um amigo incomodado porque o outro amigo veio bater a porta à meia-noite. É bem provável que todos nós ficaremos desconfortáveis. Muitos de nós moramos em condomínio, moramos em apartamentos. É um pouco mais difícil alguém chegar e bater na sua porta. Mas na realidade antiga, bater a porta era muito fácil.
Então, hoje é um pouco mais difícil de a gente ser importunado dessa forma. Se a pessoa mandar um WhatsApp, a gente finge que não olha. Se ligar, a gente bota no modo avião, ou desliga o celular e a gente não fica incomodado. Mas não tem como o cara bater a sua porta e você fingir que nada está acontecendo. Alguns conseguem, mas na maioria das vezes não tem como. Então, o amigo da parábola bate a porta em uma hora inapropriada. A questão é, Deus não é como aquele amigo que foi importunado. Ele é o nosso Pai. Então, para Deus, sendo Pai e sendo nosso Pai, não existe hora errada para bater a porta. A persistência não é para convencer um Deus relutante, mas para desfrutar da liberdade de um filho que sabe que a casa do Pai está sempre aberta. Então você precisa olhar para essa parábola e entender que Deus é totalmente o oposto daquele amigo que foi incomodado. Se você chegar perto da porta, ele já viu o movimento e já abriu a porta. Ele não vai reclamar, ele não vai dar desculpas. Então você precisa ter em mente, Deus não é como o amigo da parábola. Segundo ponto, a certeza de que Deus responde. E a gente vê isso então no verso 9 e 10. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois tudo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Quando nós olhamos para a realidade da oração do Pai Nosso, quando ele diz, santifica o teu nome, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Isso fala sobre quando nós pedirmos, nós buscarmos, nós batermos, e principalmente quando nós orarmos a vontade do Senhor e desejarmos a sua vontade, certamente Ele vai responder essas coisas. Tiago nos diz que nós não recebemos quando oramos porque pedimos mal, porque oramos de forma egoísta. Mas o Senhor está nos dando clareza de que se o nosso coração estiver conformado à sua vontade e começarmos a orarmos a sua vontade, a sua palavra, Ele vai responder de forma rápida. O fundamento, então, do verso 2 nos dá a garantia. Quem busca o reino e a vontade do Pai não fica sem resposta. A porta está sempre aberta. Entenda isso. Você, quando se comunica com o seu Pai Celestial, quando você ora, quando você dialoga com Ele, você não está importunando. Quando você chora diante dele, você não está o importunando. Como eu disse, diferente daquele amigo que diz, cara, vai embora, eu estou dormindo, não me incomoda. Deus não faz assim. Deus diz, bate, eu vou abrir a porta. Pede, eu vou responder. E o terceiro ponto, dentro dessa aplicação, a partir da leitura do Pai Nosso, olhando para essa parábola, é a bondade que anula todo medo. Verso 11, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Perceba, lá na oração do Pai Nosso, nós somos chamados a dizer, dá-nos o pão de cada dia.
Quando nós olhamos para essa realidade daquilo que Jesus diz, nós podemos ter a certeza que se nós pedirmos pão, Deus nos dará pão, não nos dará pedra, não nos dará algo ruim. Considerando que Ele é nosso Pai, Ele nos ama, Ele quer nos dar o melhor. Mas quem sabe o que é o melhor é Ele, não nós. Então, talvez nós peçamos alguma coisa e Ele diz, bom, não é bem isso, eu vou te dar outra coisa, depois tu vai entender. Quem aqui é pai sabe como é, os filhos querem tudo, e nem tudo pode ser dado em determinada idade, então você vai entendendo e vai tentando ensinar, enquanto às vezes eles entram em crise. E não é muito diferente com nós. Nós entramos em crise muitas vezes, porque não recebemos aquilo que pedimos. Mas como diz Tiago, vocês não recebem porque pedem mal. Mas Deus ainda assim, por meio de orações imperfeitas, nos responde e nos concede aquilo que nós precisamos. Nosso Pai jamais nos engana, jamais nos fere no sentido de querer fazer mal. Às vezes Ele permite coisas que a gente não entende, mas aquilo no fim é para o nosso bem. Jesus, então, Ele contrasta o peixe com a serpente. Se você confia no Pai para o pão diário, deve confiar que Ele tem para você, o que Ele tem para você é bom. E Ele finaliza o verso 13, falando sobre um supremo presente, que é o Espírito Santo. É esse Espírito que Deus nos concede, que nos leva a ter um coração misericordioso. É esse Espírito que nos leva a perdoar como Ele nos perdoa. E o que Ele garante é que se nós pedirmos o Espírito, Ele nos dará sem medida. Jesus está conduzindo os seus discípulos e, se nós somos seus discípulos, Ele está nos conduzindo a um caminho de comunicação, de diálogo, de comunhão com Ele. E no fim, o que Ele está te pedindo e me pedindo é, ei cara, você precisa de mim. Pede para mim que eu vou me dar para você. Porque o Espírito Santo é Deus. E no final Jesus está dizendo, se vocês pedirem ao Pai, o Pai dará o Espírito. Aqui eu começo indo já para as minhas conclusões. Você sabe quando um pastor diz que vai terminar, normalmente não termina, né? Mas e eu gostaria de fazer um paralelo aqui entre Lucas 11 e Gênesis 3. O resgate do que se perdeu no Éden. Nós vemos lá em Gênesis 3:8, quando o homem foge de Deus, quando Deus o chama. O homem ouve a voz de Deus e foge para se esconder. Em Lucas 11, Jesus ensina o homem a levantar a voz e chamar Deus de Pai. O diálogo que foi cortado no jardim é reatado na oração. E mais do que isso, esse pai quer receber os seus filhos. Ele quer deixar a porta da casa aberta para que eles retornem ao lugar de comunhão. Um outro ponto interessante em olharmos Gênesis 13, Lucas 11, é que a serpente enganou o homem com uma mentira sobre o caráter de Deus. Mas em Lucas 11:13, Jesus garante que o Pai não te dará uma serpente, mas se dará de si próprio. Deus dá aquilo que é mais precioso, Ele mesmo. Lá no Éden, a serpente diz, Deus é mentiroso, o que Ele quer para você é ruim, não faz sentido, não dá ouvidos para Ele.
Seja independente. Você não precisa depender de Deus. Você não precisa de nada disso. E Jesus diz, não. Calma, volta. Lembra que Deus é teu Pai. E começa a falar com Ele a partir dessa realidade. Abba, Pai, eu confio em Ti. A Tua vontade é melhor que a minha. Você é o meu provedor. Me dá o pão de cada dia. Eu trabalho, mas é você que concede isso. Só que mais do que o pão, mais do que qualquer coisa dessa terra, Ele promete dar de si mesmo. E eu não sei se você faz ideia do que isso significa, mas os apóstolos falam de que a realidade que a igreja pode viver, e eu quero dizer pode, porque nem sempre a gente vive, é algo que os profetas ansiavam ver. Que os anjos ficam em polvorosa. Como assim Deus se tornar homem? Como assim Deus morrer numa cruz? Como assim Ele ressuscitar? Não, até aí está tranquilo, mas peraí. Ele vai morar dentro. Ele vai habitar dentro. Ele promete dar aquilo que Ele tem de mais precioso. Ele mesmo. Lá em Gênesis, o homem recebe uma maldição. O pão em Gênesis era o fruto da maldição, da fadiga. Lá em Gênesis 3:19. Já em Lucas, ele é o fruto da petição. Ele é o fruto da dependência. Ele é o fruto de saber que Deus é um bom pai. E que dá o necessário para os seus filhos. Ele não deixa os seus filhos passarem necessidade. Então, nessa noite, eu gostaria de te convidar a sair do esconderijo. Mesmo nós sendo cristãos, evangélicos, pentecostais, muitas vezes nós ainda operamos no modo de Adão, escondido. Quando Deus nos chama, nós fugimos. Nós ainda oramos com a mentalidade lá de Gênesis 3, com medo, achando que Deus está escondido ou que Ele nos dará pedras em vez de pão. Nós achamos que Ele quer nos acusar, que Ele está à espreita, olhando enquanto estamos pecando. Eu sei que eu já sou velho, né? 40 anos Então, talvez você não assistiu os Simpsons, mas eu assistia. Peço perdão. E talvez o seu Deus seja o Deus do Flander. Aquele que está à espreita, procurando os seus erros e falhas. Querido, eu queria te dizer que Ele sabe todos eles. Todos. E a boa notícia é que Ele providenciou um caminho de salvação em Jesus Cristo. Se você ainda está operando no padrão de Gênesis 3, você está atrasado, velho. Está atrasado. Tem boa notícia. Jesus veio resgatar o diálogo perdido. Para quem se sente longe, se você tem vivido escondido de Deus por causa da culpa, entenda que o Pai já liberou o perdão. Saia do esconderijo hoje. Para quem precisa de provisão, se a vida tem sido apenas espinhos e abrolhos, bata na porta do seu Pai, porque Ele vai te conceder pão. Mas o meu chamado nessa noite é o terceiro ponto. Existe um espírito para ser dado. Existe um espírito para ser liberado. E ele foi autorizado quando Jesus disse: está consumado.
amigo, não tem como viver a vida cristã se não for de forma sobrenatural. Ou seja, se você não estiver cheio do Espírito Santo, sua vida cristã vai ser só para os outros verem. Você precisa do Espírito assim como você precisa de água. Sua vida com Jesus não é a mesma se você não tiver o Espírito. O Pai não quer te dar apenas coisas, Ele quer te dar a si mesmo através do Espírito.